Eu estou gravando esse vídeo porque hoje meu canal bateu a marca de mais de 600 inscritos. Eu gostaria de fazer esse vídeo aqui para agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo, que vem assistindo aos vídeos do canal, deixando o seu like, compartilhando. Tudo isso vem ajudando meu canal a gradativamente ir crescendo e alcançando mais pessoas. E ver que mais pessoas vêm se inscrevendo no canal é uma coisa extremamente gratificante para mim, porque um dos maiores cuidados que eu sempre venho tendo ao gravar os vídeos aqui do canal é o cuidado de sempre buscar as fontes e os trabalhos mais qualificados para abordar cada um dos assuntos que eu trato aqui no canal. Ou seja, sempre que eu faço um vídeo discutindo algum assunto relacionado à história, à economia, ou à filosofia, ou à literatura, eu sempre tive o trabalho de buscar os autores especialistas em cada um dos temas que eu estou abordando aqui no canal. Isso garante que o meu canal sempre traga uma discussão qualificada e de qualidade, o que faz com que as pessoas que seguem meu canal tenham sempre uma garantia de que, diferente de outros canais do YouTube, que praticamente abordam de qualquer forma os temas históricos, os vídeos aqui do canal terão sempre um grau de qualidade assegurados. Pode ser que eu não tenha uma qualidade de vídeo ou de áudio 100% boas, porque eu ainda sou um pouco amador nessa questão de gravação de vídeo, mas eu estou buscando melhorar isso. Agora, em matéria de conteúdos, eu sempre estou me esforçando para trazer o melhor aqui para o canal. Como eu já falei no final de alguns vídeos, cada um dos vídeos que eu gravo aqui demanda um trabalho muito grande de pesquisa, roteirização, gravação e edição de vídeos. E como esse trabalho não é remunerado, e como ele toma um tempo muito grande da minha semana, acaba que eu não consigo gravar mais de 1 ou 2 vídeos por semana, embora eu pretenda gradativamente ir melhorando essa situação. Resolvi gravar esse vídeo aqui também, pessoal, para explicar um pouquinho sobre como que é o trabalho de um professor de história, por que eu resolvi fazer um canal de história no YouTube em um momento em que pipoca de tantos outros canais de história e de outros assuntos relacionados às ciências humanas por aí. Bem, pessoal, vamos lá. Dentro da faculdade de História, mas não só da faculdade de História, mas também de outras áreas relacionadas à ciência e pesquisa, existe uma grande polêmica. É que, ao mesmo tempo que as universidades brasileiras lideram o ranking da produção de conhecimentos científicos no país, e muitas vezes esses trabalhos produzidos nas universidades brasileiras são referências para as universidades lá de fora, ao mesmo tempo, muita da produção científica das universidades não chega à população brasileira, não chega aos trabalhadores brasileiros cotidianos, que muitas vezes não têm acesso ao conhecimento acadêmico produzido pelas universidades. Isso é ruim por duas coisas que eu quero deixar bem claras nesse vídeo. Por um lado, o cidadão comum brasileiro, o trabalhador e pagador de impostos, é ele quem sustenta a faculdade, a universidade pública em última instância. E mesmo esse trabalhador cotidiano brasileiro sendo o grande patrocinador da Universidade Federal, muitas vezes ele não recebe a produção acadêmica. Mesmo que dentro da faculdade exista algum esforço de tentativa de levar esse trabalho para a população brasileira, e mesmo que em teoria não haja nenhuma barreira legal ou burocrática que impeça a chegada do conhecimento para a população brasileira, a grande maioria das pessoas muitas vezes ainda não tem acesso aos trabalhos feitos pelas universidades, seja por não ter o acesso à linguagem rebuscada utilizada por muitos pesquisadores, ou simplesmente por não ter o conhecimento dos locais onde esse trabalho pode ser encontrado. E também porque muitas vezes as universidades também não se preocupam em realmente disponibilizar um meio de acesso fácil a esse conhecimento pelas pessoas. Então, o primeiro motivo seria exatamente esse, o conhecimento de qualidade produzido nas universidades e pelos pesquisadores, pelos professores doutores, não é democratizado pelo restante da população. Geralmente, quando um grande pesquisador realiza um trabalho de anos e anos de pesquisa, escreve, sei lá, um artigo, um paper ou um livro, quem vai ler esse livro são outros pesquisadores, tanto do Brasil quanto de outros lugares, ou então aquela parcela pequena da população que tem acesso a esses estudos. A grande maioria das pessoas não vai ler esse trabalho, essa pesquisa, ou seja, a pesquisa fica limitada a um número pequeno de pessoas. E a segunda razão pela qual eu acho interessante montar um canal no YouTube que vai debater essas questões está relacionada com essa primeira questão. Se o conhecimento produzido nas universidades e pelos pesquisadores não chega até as pessoas, existe aí um vácuo de conhecimento, não é mesmo? E esse vácuo, pessoal, de conhecimento, muitas vezes ele é ocupado por chamados charlatões.
pessoas que não detêm conhecimento genuíno numa área de pesquisa, que não detêm uma formação adequada para falar de um tema, mas que mesmo assim vai, como as pessoas dizem, atacar o foda-se e vai falar desse tema para as pessoas. Aí é quando você vê pipocando na internet blogs, sites, canais no YouTube de pessoas que não são formadas em história, filosofia, economia, ciências políticas, literaturas, que vão dar aulas, vão vender cursos desses assuntos. Infelizmente eles vão sim alcançar muitas pessoas. Primeiro porque eles não utilizam uma linguagem muito rebuscada, igual os pesquisadores. Eles se apresentam como alguém que vai informar a população das coisas, né? Os charlatões, os caras que não são formados em história. E eles estão utilizando o YouTube, que é uma ferramenta de comunicação de massa, que vai fazer com que centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas, vão assistir os vídeos deles. Outra coisa também, pessoal, é que informação realmente qualificada, infelizmente, muitas vezes ela não é disseminada para muitas pessoas. Agora, informação errada, conteúdo resumido de forma errada, conteúdo equivocado e fake news, mentira, isso aí dissemina igual fogo, galera. E quais são os principais charlatões que ultimamente vêm se apropriando desse espaço que é o YouTube, que são livrarias que não têm exigência para publicação de livro ou sites de internet? O mais famoso deles é o Olavo de Carvalho, né, que se apresenta como filósofo, mas é um cara que não terminou nem o ensino fundamental, não teve nenhuma preparação prévia, não se especializou em filosofia, mas que dá aula e vende cursos de filosofia no YouTube. E que pior ainda, para tentar crescer, ele ainda usa uma técnica de desqualificação dos profissionais que são formados no assunto. Então ele vende um discurso de, olha, os filósofos das escolas, das universidades, essa galera não sabe de nada. Quem sabe sou eu e eu vou vender esse conhecimento para vocês. E pessoas que realmente não estão acostumadas com um estudo sério, sistematizado em filosofia, que não passaram por um preparo prévio, essas pessoas realmente caem nas palavras de Olavo de Carvalho. O cara se apresenta como um velhinho, que se veste como um filósofo, fala como filósofo, grava vídeos usando palavras inteligentes, citando o nome de vários autores, o cara fuma um cachimbo no meio do vídeo. Esse cara realmente convence as pessoas que ele é um filósofo, porque, nossa, a pessoa olha pra ele e fala, não, é um velhinho sábio. E aí a pessoa realmente cai nas coisas que ele fala, ainda mais porque ele vai falando um monte de autores, vai jogando um monte de conceitos complicados que quem não é estudioso do tema realmente acha que ele está falando de algo que ele entende, quando na verdade ele está simplesmente jogando palavras à torta e à direita. As pessoas que realmente são formadas em filosofia, que passaram por um processo correto de alfabetização no ensino fundamental, médio, entraram na faculdade, se prepararam com especialistas, doutores no tema, pegam as mentiras do cara. Mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse preparo e são pegos as mentiras do cara. Não apenas Olavo de Carvalho, muitos outros charlatões vêm se disseminando nesse vácuo de espaço deixado pelos intelectuais. Aí só, por exemplo, pessoas como Felipe de Deus, né, do canal Vamos Falar de História, tem o Leandro Narlock, né, que escreveu aquela famosa série de livros, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é na verdade um desserviço para a história. O cara não é formado em história, mas ele quer fazer um livro de história que além de contar mentiras, ainda pretende deslegitimar os verdadeiros historiadores especialistas no caso. A tática de crescimento dele é essa: o cara apresenta para você uma verdade ultra secreta que todos os especialistas esconderam de você, mas que ele, por alguma razão iluminada, conhece, e ele supostamente irá te revelar essa. Essa, na verdade, é a grande técnica dos charlatões. Eles dizem pra você que todo mundo está mentindo pra você. A mídia, o governo, os professores, os influencers, os institutos de pesquisa, todo mundo está mentindo pra vocês. Menos eles, os grandes detentores de um conhecimento único que apenas eles sabem. Eles vão te levar à verdade. E assim funciona o Olavo de Carvalho, Leandro Narlock, Felipe de Deus, esses sites seguidores do anarcocapitalismo, esses sites pró-monarquistas. Esses caras chegam ao absurdo de falar que o Holocausto não existia, que a ditadura militar no Brasil não era uma ditadura, que o nazismo, sei lá, era um movimento socialista, mesmo eles sendo perseguidos socialistas. Esses caras que dizem que a escravidão não foi tão ruim assim, que o homem nunca chegou ao espaço, que as vacinas que os médicos criam, na verdade, criam doenças em vez de curar, que o Estado não pode te obrigar a colocar cinto de segurança no seu filho quando você
você está pilotando um carro, que isso é uma invasão às suas liberdades individuais, ou então que todo mundo está te enganando e a Terra não é redonda, a Terra na verdade é plana, né? Como dizem aqueles charlatões que ocupam o lugar que os geógrafos não estão ocupando no YouTube. Enfim, galera, essas pessoas, elas facilmente seduzem uma renca de pessoas. Primeiro porque é linguagem fácil, primeiro porque eles apelam para o senso comum, primeiro porque eles tentam deslegitimar o trabalho dos pesquisadores para dizer que eles é que estão certos. Enfim, galera, por mais que muitas vezes possa ser complicado acreditar no trabalho dos especialistas, ainda assim, pessoal, nós devemos acreditar naquelas pessoas que realmente passaram por um processo aquelas pessoas que realmente têm o domínio das teorias e metodologias daquelas áreas em que elas estudam. Normalmente, esse trabalho de deslegitimação dos profissionais, ele acontece muito mais com aqueles que trabalham na área das ciências humanas. Isso quase nunca acontece com quem está na área das ciências exatas, como matemáticos, ou das ciências biológicas, como médicos. Isso ocorre muito mais com o pessoal das ciências humanas. É muito difícil o cara virar para um engenheiro e falar que o que ele está dizendo é mentira, que não vai acreditar nos cálculos que ele fez e que vai contratar alguém que não é formado em engenharia para construir seus prédios. É muito difícil alguém virar para um médico no consultório e falar: não, isso que você está dizendo é errado. Eu acredito muito mais nesse cara aqui que não é formado em medicina, mas ele está falando a verdade. Isso quase nunca acontece. Quantas vezes na vida você virou para um professor de matemática e disse que ele estava errado e que o carinha ali que não é formado em matemática estava mais certo do que ele? Quase nunca acontece. Por quê? Porque nessas áreas as pessoas costumam ter um respeito maior por pessoas que são realmente formadas naquela área de pesquisa e que obviamente tem uma propriedade maior do que elas para debater sobre determinado assunto. Geralmente, pessoal, a deslegitimação do profissional acontece muito mais com as ciências humanas. É um professor de filosofia que na verdade não sabe nada sobre o tema, é um professor de história que na verdade não sabe nada, é um professor de economia que na verdade não sabe sobre nada. Geralmente essas pessoas são muito mais alvos dessa propaganda gigantesca de deslegitimação e de difamação que os charlatões fazem. Foi só mais recentemente que esse processo também atingiu os médicos, né? Ultimamente, ainda mais agora na época da pandemia, do coronavírus, apareceram as pessoas, né, que estão dizendo que os médicos estão erradas, que o que cura mesmo o coronavírus é o tratamento precoce com cloroquina, ou hidroxicloroquina, ou ivermectina. Estão surgindo as pessoas que estão dizendo, que sei lá, que as vacinas não estão curando doenças, estão provocando autismo nas crianças, portanto os médicos estão errados. Tá, isso acontece, mas é a minoria. A ampla maioria das pessoas ainda confia no trabalho dos médicos, tem um respeito pela formação dos caras e pelo fato de que eles têm a propriedade para falar disso, porque eles são especialistas no caso. Eles não apenas passam uma vida inteira estudando sobre isso, mas eles estudam da maneira correta, seguindo um método científico historicamente construído com o tempo e estudando com aquelas pessoas que são profissionais reconhecidas no tema. E também tem um reconhecimento internacional por parte de diversos órgãos de pesquisa no mundo inteiro. Né? As pessoas não costumam tanto assim dizer que não acreditam nos médicos, engenheiros, porque sabem que as pessoas têm um conhecimento que é legitimado pelo método científico. Os conhecimentos das ciências humanas também passam por esse reconhecimento dos pares, das academias mundiais, também seguem um método rigoroso de produção de conhecimento, porém, ainda assim, muitas vezes eles se encontram deslegitimados, não só pelas pessoas, mas principalmente pelos charlatões do YouTube, de blogs da internet, que fazem um trabalho muito desonesto de convencer as pessoas de que os professores não sabem nada do que estão falando ou estariam propositalmente enganando seus alunos para, sei lá, porque teriam um objetivo nefasto, maligno por trás. Geralmente esses charlatões costumam trazer teorias da conspiração para dizer que os profissionais estão mentindo, e nessas teorias eles trazem um monte de termos dispersos, desconexos e que muitas vezes não fazem sentido, né? Eles evocam conspirações globais, Illuminati, um globalismo, um comunismo, um marxismo cultural que estariam enganando as pessoas. E, em nome dessas teorias da conspiração, eles pegam qualquer coisa que pareça minimamente, sei lá, com uma teoria marxista e dizem que isso aí é um marxismo cultural que está com o objetivo de dominar as pessoas para, sei lá, instalar uma suposta dominação mundial, que eles não apresentam objetivos dessa dominação mundial, como ela está acontecendo, eles não dizem quem são as pessoas por trás disso. É sempre uma coisa abstrata, é sempre um inimigo externo querendo
querendo emboscar as pessoas, e eles criam aquele sentimento de medo, de urgência, de que tem alguém querendo nos enganar, que temos que nos armar contra essa enganação, e nessa loucura toda eles acabam colocando sob suspeita até mesmo os profissionais qualificados para falar sobre o assunto. Sendo que as pessoas também não percebem que eles, ou charlatões desqualificados para falar sobre o assunto, são muito mais suspeitos sobre isso. E quem são essas pessoas? Qual propriedade elas têm para falar sobre isso? E pensando nesse mar de desinformação que está pipocando no YouTube, em blogs, sites de internet, é que eu resolvi criar esse canal no YouTube para discutir assuntos relacionados à história, a grande área das ciências humanas como filosofia, sociologia, economia, ciência política. E mesmo que eu saiba que isso não tem poder nenhum de alterar a grande maré de acontecimentos que estão acontecendo, pelo menos eu estarei fazendo a minha contribuição como uma pessoa formada no assunto e que tem minimamente noção do que é uma argumentação válida em história e o que é uma argumentação não válida em história. É por isso que eu vou fazer gravar vídeos principalmente de história aqui no canal, mas também de outras áreas das ciências humanas, e eu sempre vou me atentar a trazer os debates e as contribuições feitas por aqueles que são realmente especialistas na área. Por exemplo, se eu for abordar algum tema aqui no canal, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, eu vou me atentar na produção dos vídeos para buscar sempre os autores, as bibliografias dos autores especializados no assunto da Segunda Guerra Mundial. Não existe a menor hipótese de eu trazer aqui para o canal um autor que não seja especialista no assunto. Isso diminui as probabilidades de cometer algum erro na produção dos conteúdos e também isso diminui a probabilidade dos meus vídeos fazerem um desserviço para aqueles que buscam conhecimento. Então eu sempre vou me preocupar com a qualificação dos debates. Eu já estou fazendo isso. Caso você seja novo aqui no canal, ainda não conhece meu trabalho, eu estou criando algumas playlists aqui no canal abordando assuntos como feudalismo, história do Brasil republicano, abordando alguns temas da literatura, a origem histórica do capitalismo ou do Egito Antigo. E outra playlist que eu estou começando a desenvolver aqui no canal, chamada Teoria e Metodologia da História, já é uma playlist um pouco mais complicada e que é voltada para o entendimento de como é feita a produção em história. Essa eu considero talvez a playlist mais importante do canal e aquela onde eu vou ter mais cuidado para desenvolver, porque é justamente, pessoal, a teoria e a metodologia da história que distingue o historiador e o professor de história do charlatão que não é formado em história, mas que gosta de falar de história no YouTube, mesmo sem ter o domínio do método. E exatamente por não ter o domínio do método, acaba cometendo, sei lá, uma série de atrocidades intelectuais que nem faz o Leandro Narlock, o Olavo de Carvalho, os neomonarquistas, os anarcocapitalistas, sei lá, essa galera que fala, por exemplo, que a escravidão no Brasil não é uma coisa que afeta o nosso tempo presente, ou que é mimimi, ou que Zumbi dos Palmares é uma coisa que os historiadores dizem que ele não era. E, em última instância, eu me pretendo futuramente, assim que eu consolidar melhor essas playlists que eu estou desenvolvendo, é também fazer aqui um trabalho de divulgação das pesquisas dos historiadores, né? Divulgar pesquisas mais recentes em história, o que os especialistas estão descobrindo sobre temas que a gente acha que já conhece, porque em história é assim, pessoal, sempre tem uma descoberta nova sobre algum assunto que a gente acha que já conhece e alguém descobre uma coisa nova que muda algumas questões que a gente pensava, né? Por exemplo, até hoje saiu um mar de descobertas sobre as monarquias absolutistas, que constroem coisas que a gente achava que sabia, que na verdade eram de outro jeito. E essas são pesquisas sérias, feitas por pessoas que foram formadas da maneira devida, que dedicam anos a essas pesquisas, anos e anos de suas vidas da especialização para fazer essas pesquisas de forma qualificada e cientificamente correta. Esses são esses trabalhos que eu pretendo trazer aqui para o canal. Alguns eu até já trouxe. Por exemplo, os autores que discutem questões como o bonapartismo, o feudalismo, o capitalismo, e tudo isso está aqui no canal. Basta vocês procurarem as playlists que eu disponibilizo por aqui. Bem, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria continuar agradecendo a vocês que vêm se inscrevendo no canal, que vêm acompanhando os vídeos. Eu gostaria de dizer que todos vocês podem fazer sugestões de vídeos, tanto na minha página do Instagram, Eduardo Alvarenga Insta, ou na página do canal do Instagram, Ensino de História. No caso, eu boto ensino com um 3 no lugar do E, né, sei lá, eu botei isso, não sei porquê, mas eu botei lá. Enfim, tem a página
tem a página do meu canal que tá no Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e tem o meu Instagram pessoal também, Eduardo Alvarenga Insta, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é onde, por exemplo, vocês podem fazer sugestões do vídeo, embora vocês também possam fazer sugestões nos comentários dos vídeos, na comunidade aqui do canal. Eu procuro sempre ler tudo, e eu sempre vou tentar buscar, trazer aqui para o canal as principais discussões que vocês abordarem. Eu também sempre vou tentar deixar meu canal atualizado com as discussões em história mais atuais, e é isso. Agradeço muito por você que assistiu o vídeo até aqui. Peço você, por favor, deixe o seu like, porque isso ajuda o meu vídeo a alcançar mais pessoas no YouTube e ajuda o meu canal a alcançar mais pessoas. Obrigado por você que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu!